Olá, bem-vindo, bem-vinda, prontos para mais um episódio? Esse é o podcast Memórias da Pandemia, experiências escolares em tempos de Covid-19. Esse podcast foi criado a partir de uma pesquisa de mestrado intitulada Desigualdades Educacionais Aprofundadas no Contexto da Pandemia da Covid-19, um estudo das vivências de estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nele, nós vamos explorar como a pandemia amplificou as desigualdades sociais e educacionais, especialmente para a Escola Estadual Ana Pessoa da Silva, uma escola localizada na periferia de Belo Horizonte, bem nos limites com Ribeirão das Neves. Este é o episódio de número 4. Vamos lá. Na pandemia, eles passaram todo mundo empurrado. Inicio esse episódio com essa fala. Na verdade, essa fala é de uma aluna e será apresentada nos próximos tópicos numa entrevista que eu fiz. Para entender melhor e contextualizar, vou começar falando nesse episódio sobre outro aspecto que emergiu dessas trocas que eu tive com os estudantes. E foi justamente o modo como eles avaliaram o sistema de retenção na série ou de promoção para a série seguinte. Ou seja, o sistema de aprovação ou reprovação, a famosa bomba. E eu posso dizer que foram adotados critérios que seguiam as resoluções dos órgãos competentes na época. E é interessante compreender como essa política foi percebida na perspectiva desses estudantes. Eu vou apresentar, em seguida, um trecho da entrevista que traz um pouco dessas falas, onde os discentes eles mostram-se indignados com o fato de que alguns alunos que vieram de outras escolas não fizeram nada do PET, que era o material disponibilizado pelo governo, e mesmo assim foram aprovados. Alguns alunos reconheceram que eles mesmos também não precisaram fazer muitos esforços para serem aprovados aí, naquele contexto do isolamento social. Aí eu iniciei essa pergunta com essa entrevista com a seguinte pergunta. Eu perguntei assim, gente, isso aqui é polêmico. O PET, o que vocês gostaram? O aluno Vitor respondeu, professor, eu nem usei, eu nem respondo. E a Rafaele falou, eu não sei. E a Ludmila, eu usei, professor, mas eu não fiz quase nada. Aí depois vem o Brian, ele fala assim, professor, teve um monte de gente, e falou o nome da escola, né, que quando as aulas voltou, que não fizeram nada e depois estavam aqui, passaram de ano. Aí, interessado no assunto, eu perguntei, né, por que eles achavam que essas pessoas passaram de ano. E a Ludmila fala, né, que ela fez só um PET para passar de ano. A Rafaela vai lá e fala que não fez nada. O Brian fala de um colega que veio de outra escola e que era da sala dele lá na outra escola, que não fazia nada e que estava lá, passou de ano. E o Adri ainda critica a escola, fala que nessa escola todo mundo passa, que não precisa nem de estudar. Aí eu perguntei para a Rafaele como foi durante a pandemia. Aí ela falou assim, eu não fiz nada. E eu acabei chamando a atenção dela, perguntando se ela foi daqueles alunos que sumiram durante a pandemia. Ela falou assim, não, eu não sumi. Inclusive ela fala que abraçava e beijava bastante as pessoas, né? E as aulas eu perguntei por que ela não fez nada. Aí ela fala que não teve aula online. Aí uma outra aluna fala assim, teve sim, porque eu vim da mesma escola que ela. E o Brian fala assim, mas como assim você não ficou sabendo da aula online? E eu falo, e você, Ludmila? Né? Aí a Ludmila fala assim, a aula online eu sabia, eu só não fiz os PETs. E aí eu finalizo com a pergunta, assim, e como você passou sem fazer o PET? E a Ludmila, ela fala assim, eu não sei, na pandemia eles passou todo mundo mesmo, empurrado. Aí dá para se ter ideia, né, dessa percepção que os alunos têm. Então, na entrevista, os estudantes, né, acabam admitindo que não fizeram as atividades propostas e ainda assim foram aprovados. É evidente que muitos alunos enfrentaram grandes dificuldades durante esse período, com desafios relacionados à adaptação ao ensino remoto, né, a própria falta de motivação ou a falta de recursos necessários. Uma das alunas entrevistadas informou, por exemplo, que não tinha celular, não tinha internet. A outra
tinha, mas não usava para estudar. Ficava só deitada, brincando, distraindo na internet. Então, esses depoimentos nos levam ao início das discussões, né? Sobre o território de estudo, sobre a atuação dos órgãos responsáveis, né? A forma como os professores lidaram com a possibilidade de retenção dos alunos. Então, levaram tudo isso em conta, né? E principalmente porque como esses fatores influenciaram no desempenho desses alunos. Então, a política era simplesmente não reprovar. O argumento predominante era de que aprovar de uma forma mais flexível esses alunos poderia ser positivo, porque senão esses alunos ficariam mais prejudicados ainda no futuro, no pós-pandemia. E outros entendimentos davam conta que a reprovação naquele momento poderia ser negativa, porque não refletia a realidade da aprendizagem dos alunos e poderia prejudicá-los no acesso ao ensino superior, por exemplo, ou a ocupar posições no mercado de trabalho, uma vez que muitos desses alunos já estavam ali na idade de saída do ensino médio. Durante os conselhos de classe em que eu estive presente, era notável entre o professorado uma espécie de senso de justiça. Ao entendermos que o isolamento social, né, estava associado a muitas outras dificuldades e que o ensino remoto prejudicava muitos alunos, a reprovação, então, seria mais um desafio que poderia repercutir negativamente nas trajetórias de vida desses estudantes. Ao final, então, basicamente, só eram reprovados alunos considerados evadidos, aqueles com quem os professores não tinham tido nenhum contato ou que não foi possível localizar. Esses eram marcados em uma planilha interna como evadidos e eles eram reprovados. E a questão da avaliação, como ela era feita, é uma questão importante de falar. A avaliação é uma ferramenta importante para identificar as dificuldades dos alunos e ajudá-los a superá-las. No entanto, essa ferramenta foi limitada por diversos fatores, como, por exemplo, a dificuldade de localizar os estudantes ou a falta de um ambiente ou ferramentas adequadas para a sua aplicação num contexto em que os discentes estudavam em casa. Dessa forma, a adoção de critérios mais flexíveis de aprovação ou a mudança do padrão de avaliação dos alunos podem ter contribuído para o aumento dos indicadores imediatamente após o retorno às aulas presenciais. Por quê? Inclusive, isso foi alvo de bastante propagandas governamentais. Assim que retornamos da pandemia, teve um aumento do IDEB, mas essa questão vai ser explicada mais para frente. Mas eu posso adiantar que o IDEB da escola aumentou não porque o grau de absorção do conteúdo, de consolidação das habilidades aumentou, mas justamente porque a reprovação caiu muito. Na verdade, ela chegou a níveis nunca alcançados antes, o que contribuiu para o aumento do IDEB no pós-pandemia. E nas conversas em que os alunos tiveram a oportunidade de se autoavaliarem no quesito desenvolvimento escolar, eu percebi que predominavam falas negativas. Muitos estudantes avaliaram seu desenvolvimento como ruim, péssimo, ou afirmaram que não aprenderam nada. Mas tiveram alguns que entendiam que não tiveram prejuízos nesse sentido, né? Nesses momentos, imperava uma certa insatisfação e até frustração com a forma como se deu o ensino remoto. Entretanto, eu quero enumerar que alguns alunos, principalmente aqueles que aparentavam que tiveram melhor suporte familiar ou que tinham recursos e rotinas bem estabelecidas, avaliaram seu desenvolvimento como bom, mesmo que no ensino remoto. Outro aspecto bem explicitado foi a dificuldade de acesso às ferramentas necessárias ou até mesmo as limitações do aplicativo disponibilizado pelo Estado, que nós já discutimos, né? Como no caso, por exemplo, de um aluno que precisava roubar a internet de uma lan house, mesmo que isso lhe causasse desconforto e sentimento de medo. Alguns alunos dependiam de senha de Wi-Fi compartilhada com vizinhos, outros acessavam a rede em pontos de acessos públicos, disponibilizados, por exemplo, em comércios,
em praças, né? E isso fez com que surgissem muitos obstáculos que foram somados com essa restrição de material, com a falta de compreensão e tempo de disponibilidade dos pais, né? A falta de acesso aos professores, que parece ter sido crucial, além dos desafios de acompanhar as aulas disponibilizadas na televisão, ou lecionadas por alguns docentes que se propunham a dar essas aulas via aplicativo de chamada de vídeo. E muita gente teve depressão, muita gente. Aí, essa frase eu também retiro de uma entrevista que é feita com uma aluna, Kailane, e ela fala isso. Muita gente teve depressão. E essa frase, né, denota que a falta de interação dos estudantes com seus pares, colegas e amigos levou a esse sentimento de solidão, de saudade, de depressão. O isolamento social forçado teve um impacto emocional significativo, principalmente para crianças e jovens que valorizavam a convivência social. Apesar de relatarem que interagiram socialmente de alguma forma durante a pandemia, essa interação parece não ter sido suficiente para satisfazer essas necessidades. Os sentimentos mais comuns durante o período do isolamento e que reverberaram no ambiente escolar, mesmo após a passagem do período pandêmico, foram a ansiedade, a solidão, o medo, a tristeza. No entanto, eu preciso destacar que nessas conversas, alguns alunos falaram que sentiram alegria, incredulidade e tédio. E esses sentimentos, eles parecem ser controversos e confusos, mas eles são reflexos das complexidades e desafios emocionais enfrentados pelos estudantes durante a pandemia. E foi engraçado que eu pedi para alguns alunos, né? Eu utilizei a técnica da entrevista, das cartas, mas tinha alunos que não sabiam escrever. Esses alunos perguntaram se podiam desenhar, né? Inclusive, esses desenhos estão ilustrando esse podcast, né? E tem um desenho que chamou muita atenção, que foi do Felipe, que ele fez um desenho de 2 etapas. Ele é do 7º ano, é um aluno com dificuldade de alfabetização, ele não era alfabetizado, ele era copista, né? E ele faz um desenho dele feliz no início da pandemia, e depois da pandemia, ele faz um desenho dele com a cara de bravo, triste. A Ludmilla, ela fez um desenho como se estivesse chorando, sabe? Colocou o rosto dela com várias interrogações no entorno, um rosto com um misto de raiva e choro, né? E ela coloca que entrou em depressão porque o cabelo dela caiu. E ela não gostava de ficar com outras pessoas, e ela gostava só de dormir. Vou colocar esse desenho aí para ilustrar, aí possivelmente vocês já viram ele. Se não tiver, ele vai passar em algum momento, né? Outra coisa que foi citado pelos alunos foi o tédio, né? O tédio foi citado, né? E isso pode ser um resultado direto da limitação de atividades e a tristeza, que reflete o impacto emocional da situação. Alguns alunos já tinham um círculo social limitado, mesmo antes da pandemia, e eles podem não ter sentido tanta falta assim da convivência com outros colegas, mas mesmo assim eles dependiam da escola como fonte de interação e talvez até como principal fonte de interação com outros sujeitos. E eu fiz uma entrevista aqui que participaram a Giovana e a Kailane, e vou tentar descrever aqui para vocês, tentando passar um pouco das emoções e sentimentos dessa entrevista. Eu perguntei assim: e aí, a pandemia transformou? Como é que você falou? Porque ela tinha falado, né, que a pandemia tinha transformado ela, né? E a minha pergunta se ateve a esse detalhe da fala. Aí a Giovana fala assim, né? Também, né, essa pandemia estragou nós. Eu não mostrei minha verdadeira Giovana, não. Eu sou muito quieta, na verdade. Bagunceira às vezes. E fala assim: nossa, a pandemia me transformou. Aí a Kailane fala assim: agora no 7º ano, o professor achou que a gente ia chegar mais tranquilo. Acho porque a gente ficou 3 ou 4 anos sem agitação. Mas agora a gente entrou com tudo. E aí eu pergunto: mas quais foram os principais sentimentos durante a pandemia? Aí elas falam: tristeza, eu chorei de tristeza.
saudade, né? E aí que a Kailane fala aquela frase que eu iniciei. Ela fala assim, muita gente teve depressão. E ela fala assim, eu nunca tive depressão, eu tive saudade do povo, tristeza, porque eu tive que ficar em casa. Eu me senti assim presa e me senti feliz às vezes, né? Porque ficar com as famílias às vezes é bom. Eu fiquei muito nervosa, sabe? Mas bom, porque eu ficava com a minha família. E a Giovana fala assim, eu comi demais. E a Kailane fala que ela comeu muito, né? E a Kailane fala assim, eu só não engordei muito, mas roer unha, eu sempre ruí unha, mas piorou. Tanto que minha mãe colocou até unha em mim para eu parar de comer. E ela termina falando que era bom comer a unha, né? Então, instados a falar sobre esses sentimentos que imperavam, eu compreendi que a ansiedade e medo estavam relacionados com a possibilidade de contrair o vírus, né? Ou de que algum membro da família fosse afetado. E além da preocupação com a segurança pessoal. Havia um medo de perda de entes queridos. Muitos viram familiares próximos, amigos e vizinhos morrerem, o que causou muito sofrimento para essas crianças. E também no âmbito da família, os relatos traziam questões como a presença de idosos em casas, que gerou medo e muita precaução. Também era comum ouvir relatos de solidariedade entre os membros das famílias, relembrando situações que fortaleceram os laços, permitindo passar mais tempo juntos, né? A solidariedade entre as pessoas foi um destaque positivo, ajudando a superar as adversidades naquele tempo de isolamento social. E nas menções das dificuldades financeiras, eu escutei muitas queixas da falta de trabalho e da impossibilidade de pagar a conta. Ficou evidente que alguns alunos trabalharam para complementar a renda das suas famílias. Isso no mesmo horário em que estavam matriculados, e deixando em evidência a vulnerabilidade dessas famílias. Eu escutei muitos relatos de impactos nas relações familiares, que se tornaram mais tensas. Alguns alunos falaram do aumento de conflitos familiares, o que pode indicar a pressão adicional que a pandemia exerceu sobre as dinâmicas familiares. Chamou minha atenção que, quando instigados a falar das formas de se manterem ocupados durante o isolamento social, poucos mencionaram as tarefas e compromissos escolares. No geral, tanto os alunos do ensino médio quanto do ensino fundamental, quando não estavam entediados e ociosos em casa, passaram a maioria das vezes o tempo ocupados com forma de entretenimentos, tanto dentro de casa como na rua. As formas de entretenimento mais comuns eram, por exemplo, assistir séries, filmes, jogar, navegar nas redes sociais, envolvia atividades físicas como brincar de jogar bola na rua com primos e vizinhos. Por que eu falo isso? Porque eu senti falta de depoimentos que equilibrassem o lazer com atividades de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Eu percebi que nas falas havia um excesso de tempo gasto em atividades que deixam aqueles que desfrutam, né, dessas atividades em uma posição de passividade e inércia, como, por exemplo, o uso excessivo de celular e redes sociais. E essa questão da ocupação do tempo levou a uma outra questão, o ócio. A ociosidade excessiva foi associada pelos estudantes ao sentimento de solidão, tédio, à falta de motivação. Assim, eu entendo que durante o período sem escola, alguns estudantes tiveram experiências emocionais muito desafiadoras. Então, gente, para finalizar essa parte relacionada ao ensino remoto, eu vou apresentar uma dinâmica que eu fiz com as turmas de 7º ano. Eu pedi que os participantes se dividissem em grupo de 4, onde eles contariam para os seus pares as experiências relacionadas ao período pandêmico. Aí, em seguida, eu me posicionei em frente à sala e solicitei que eles falassem as principais palavras e assuntos que eles conversaram, né? E eu peguei todas as palavras que eles falaram e cataloguei em categorias, que foram a categoria do lazer, categoria estudo-escola, categoria do sentimento, das ações e dos cuidados. No lazer, o assunto que eles mais falaram foram papagaio, futebol, videogame, celular, Netflix, TikTok, Quai, rua. Estudos e escola
Eles falaram do PET, plano de estudo tutorado, falaram que não aprenderam nada na escola, falaram que nem pensavam na escola, falaram que tinham vontade de estudar, falaram de saudade da aula de educação física e falaram até da aula online. Em sentimento, eles falaram de tristeza, solidão, perda, saudade das tias da cantina, saudade dos colegas, depressão e ansiedade. Já no campo das ações, eles falaram muito de distanciamento, abraços, aperto de mão, comer demais, ócio, tédio, que pensaram que era só 15 dias, né? E nos cuidados eles falaram muito de máscara e álcool em gel. Aí, por fim, eu conversei com esses alunos sobre as palavras e expressões que haviam surgido nessa dinâmica, né? E surpreendeu o Menino Lazer o predomínio de brincadeiras digitais, pois os alunos relataram que, em grande parte do tempo, era passado dentro de casa acessando aplicativos, como já foi dito, né? As brincadeiras de rua também tiveram destaque, como empinar papagaio, jogar futebol, ou ficar na rua o dia inteiro, né? E eu questionei sobre quem monitorava as brincadeiras, e as respostas que eu obtive foram no sentido de que essas brincadeiras elas não tinham monitoramento. E na dimensão dos estudos, a maior parte das menções foi acompanhada de comentários negativos, né? Que fala que não aprenderam nada, que não fizeram nada, e nesse sentido, né? Mas foi praticamente unanimidade entre os meninos a saudade das aulas de educação física. Quando eu perguntei sobre as aulas online, a maioria informou que não participava porque não tinha celular, ou porque não sabia, ou porque não tinha paciência, né? Então o argumento de não ter celular, em princípio, entra em conflito com as palavras que predominam no item lazer, pois as formas de lazer citadas eram justamente aquelas que envolviam o uso do celular. E as palavras que fizeram menção a sentimentos estavam ligadas principalmente à falta do contato físico, mais próximo com colegas, funcionários, parentes, né? E a ansiedade de estarem confinados. Esse assunto despertou um clima meio sensível e por isso eu não aprofundei muito nas discussões. Mas mais adiante, né, tais assuntos foram abordados nas cartas, desenhos e outros registros físicos. E dos objetos, eles lembraram da máscara, do álcool e gel, né? Os discentes não guardam boas lembranças do uso obrigatório da máscara, né? Exceto um aluno, que é aquele dos desenhos, que eu falei lá no início, né? Fez um desenho triste, outro feliz, né? Esse menino, ele não tirou a máscara mesmo após o retorno da pandemia. E um dia eu perguntei ele por que ele nunca tirava a máscara, né? Mesmo após a liberação da obrigatoriedade, ele não soube me explicar. Ele simplesmente ele riu para mim assim e não me deu resposta, tá bom? Gente, concluindo essa parte, o próximo episódio nós vamos falar sobre o retorno às aulas presenciais. Como foi esse retorno? Já falo para vocês prepararem, porque tá muito interessante, tá bom? Não perca. Abraço, pessoal. Até a próxima.